Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre carreira, trabalho, mundo dos negócios na educação física. E quem está preocupado com carreira, trabalho e mundo dos negócios na educação física tem que estar preocupado com formação. Como estamos formando os profissionais de educação física hoje e para o futuro? Para debater com a gente hoje, temos um podcast com convidados que a gente gosta muito e o Kleber vai fazer as honras de apresentar o nosso convidado aí para a gente. Diga lá, Kleber. Isso, claro, com prazer. Vamos hoje ter a honra aqui de receber conosco o Wesley Ribeiro, amigo nosso já de longa data, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de Educação Física e também antropólogo e um grande pensador aí dos desafios que se colocam para a Educação Física. Nós já estamos há tempos tentando convidá-lo aqui, buscando uma maneira, até que finalmente surgiu essa oportunidade, porque recentemente o Wesley escreveu num blog que inclusive ele edita junto comigo, Temperança Política, uma reflexão a respeito dos desafios da formação para o século XXI, para o presente e para o futuro da educação física, até inclusive se contrapondo a algumas dos argumentos que eu havia apresentado, tanto aqui no podcast quanto lá nesse blog. A gente vai até deixar os links aí na descrição para quem quiser depois olhar os textos. Então, irmão, prazer te receber aqui, uma honra. Finalmente a gente conseguiu realizar aqui esse desejo. E eu já vou começar, antes de te passar a palavra, te fazendo uma pergunta. Na sua opinião, quais são os principais desafios que se colocam para a educação física, para o presente e para o futuro? Olá, gente. Um prazer enorme, né? Finalmente a gente está podendo dialogar aqui, né? A gente já está dialogando sobre essas questões, né, Kleber? Estamos fazendo 20 anos de diálogo, né? Esse ano, né? 2024. Então, assim, finalmente agora aqui também podendo dialogar. Eu sou um telespectador assíduo e engajado, estou sempre dialogando, né, com vocês. Né? Assim, eu acho que um dilema central, né, eu tocar no ponto, né, que eu acho que vai ser legal para a gente dialogar, a meu ver, é a capacidade, né, primeiro uma formação multidisciplinar, transdisciplinar, eu diria, né, e a capacidade de, digamos, trabalhar em equipe, né, trabalhar em equipe multidisciplinar, porque me parece que os problemas que se colocam, né, para o século XXI, por exemplo, a questão da automação, da inteligência artificial, né, coloca, a meu ver, a gente pode debater isso, né, no proscênio, né, coloca a centralidade no mundo do trabalho, digamos, a criatividade humana, né, a inventividade, a inovação, né, a capacidade, eu diria até artística, né, porque, digamos assim, o aspecto técnico, os algoritmos vão se encarregar, né, a inteligência generativa, de dar conta. Me parece que o trabalho multidisciplinar, né, em equipes multiprofissionais, eu acho que é um desafio dos mais relevantes, assim, dos mais centrais para a educação física do século XXI. Pois é, Wesley. Essa questão é interessante. Eu fiquei até pensando um pouco nisso. A gente tem tido aqui, pelo menos mais de minha parte, nas discussões aqui do podcast, uma visão um pouco apocalíptica com relação ao futuro da educação física, no sentido de que todos esses processos, automações, eles vão cada vez mais reduzir a necessidade, a presença do profissional. E aí a pergunta que eu te faço é mais ou menos nesse sentido. Dentro desse panorama que você colocou da criatividade, da inventividade, do trabalho em equipe e tudo mais, será que o profissional de educação física ele tende, digamos, a refinar o seu fazer, ou seja, vai ser uma profissão mais refinada, mas por isso, em menor escala, por exemplo, comparado com um grande número de profissionais que são colocados no mercado atualmente? Por exemplo, o profissional de educação física ele vai ser, sei lá, como um luthier, um cara que faz instrumento, ou como alguém que vende disco, um artesão, ou seja, algo que vai ser de acesso a poucas pessoas e de maneira mais refinada, enquanto a grande massa vai ficar
sei lá, com o robô da inteligência artificial? Eu acho que essa sofisticação, né, esse refinamento, ele vai ser inevitável, realmente, né? Inclusive, eu acho que alguns dos trabalhos de vocês, que eu leio e acompanho, eu acho que apontam nessa direção também, né? Por exemplo, os trabalhos em que o Kleber enfatiza a necessidade de aprendizado das chamadas soft skills, né? A inteligência social, né? As habilidades interativas, né? Nesse contexto de trabalho em equipe, né? Isso supõe um refinamento que eu diria que tem uma dimensão estética, né? Como a do Luthier, né? Quer dizer, não é um refinamento só técnico-científico, porque, de fato, né? Desse ponto de vista, pelo menos assim, né? À primeira vista, esse aspecto, a gente tende a crer que a inteligência artificial meio que consegue se equiparar ao trabalho humano, né? No entanto, eu acho que, assim, a pequena escala, é difícil da gente prognosticar a escala. Mas uma reflexão que eu faço, baseado mais nas teorias do valor, é que, assim, o que o ser humano reconhece como relevante, como dotado de valor, tem um caráter deslizante, né? Assim, tem um caráter mutável, porque, pensando, por exemplo, na filosofia do dinheiro do George Simmel, né? O que a gente reconhece como valor é aquilo que é dotado de alguma dificuldade de aquisição. Seja uma dificuldade de aquisição ou a dificuldade de realização, né? A expertise profissional que não é só técnica, que inclui essa dimensão estética. Eu lembro, por exemplo, em aula da gente falar sobre isso, e um dos estudantes falarem de um produtor de facas japonês, né, que se tornou muito famoso, talvez vocês conheçam, não me lembro o nome agora, mas cujas facas são obras de arte, né? E isso tem muito, assim, isso ecoa muito digamos assim, no material etnográfico, mesmo historiográfico, mas principalmente da etnografia, os trabalhos antropológicos de campo, né, em sociedades, digamos, de pequena escala, ou sociedades não ocidentais, em que a separação entre utilidade e beleza não se coloca. Então, sei lá, os Piaroa, né, uma sociedade indígena, um povo indígena, um machado útil é também um machado bonito, né? Me parece que quando, digamos assim, no nosso caso específico, né, programas de treinamento, para dar esse exemplo, né, planilhas de treinamento, puderem ser realizadas de uma maneira mais precisa, mais cirúrgica ou mais customizada, né? Quer dizer, a inteligência artificial consegue montar uma planilha de treinamento individualizada, personalizada para um determinado consumidor, né, usuário da inteligência artificial, baseado num conjunto de variáveis que o educador físico não consegue, né? Então, seria uma planilha de treinamento mais precisa, né? Mas, segundo os trabalhos que o Kleber tem publicado, essa é uma variável. Quer dizer, buscar um profissional com essa expertise técnica é uma das variáveis que explicam a predileção das pessoas por um personal trainer. Mas há outras, né? Tem aspectos motivacionais, aspectos interativos, né? Inclusive, né, Kleber, o caráter agradável, né, da interação entre o personal e o ser humano. Eu acho que o valor vai se deslocar para essa dimensão estética da relação. Mas é só uma especulação, né? Agora, Wesley, isso que você fala, que eu tendo a concordar, aliás, eu concordo, né? Eu também tenho essa expectativa de que o futuro da educação física vai estar mais nessa dimensão relacional do que na dimensão técnica. Enfim, é uma expectativa que eu tenho com relação ao futuro, né? Mas, se a gente tiver certo nesse prognóstico, isso coloca um desafio para a formação dos futuros profissionais. Porque a maneira como se estrutura os cursos de graduação em educação física, eles tendem a enfatizar muito essa dimensão técnica, a questão do domínio da fisiologia, da biomecânica, da teoria dos treinamentos, da anatomia, e praticamente não tratar de nada, não fazer nada com relação ao desenvolvimento dessas soft skills. E não apenas isso, né? Há inclusive uma certa aversão a esse tipo de coisa, né? Aqui na UFMG mesmo, né?
nos corredores da faculdade, os alunos e eventualmente alguns professores se referem ao personal trainer simpaticão como uma figura negativa. Quer dizer, como se o personal trainer bom tivesse que ser antipático. Então isso coloca um desafio para a formação em educação física. Como é que você acha que deve ser uma formação tendo em vista esse nosso prognóstico da ênfase nas relações? Sim. Eu mais uma vez, né, tem que fazer uma espécie de tiete aqui, né, e citar o seu próprio trabalho, né, porque inclusive um episódio aqui, né, em que vocês mencionam a dimensão incorporada, né, quer dizer, uma certa matriz pragmática, mas mais do que pragmática, né, incorporada, inscrita no corpo, do conhecimento específico com o qual lida o educador físico, né? Essa dimensão incorporada nos corredores da universidade, eu testemunho exatamente a mesma coisa, né? Na minha opinião, ela meio que contradiz essa teoria mais geral dos nossos colegas que você menciona, que eu concordo, na UERJ é exatamente muito parecido, né? Essa teoria, inclusive assim, no meu caso particular, isso está menos presente no Instituto de Educação Física da UERJ do que, digamos, por exemplo, no caso da licenciatura, na Faculdade de Educação. Né? É interessante, é muito interessante comparar isso, porque assim, ao personal trainer, digamos, mais sisudo, que se concebe, que é uma coisa, né, inacreditável que alguém possa pensar uma coisa dessa, para expressar, no fundo, autoridade científica, né? Mas, no fundo, essa autoridade científica, que também está na licenciatura, né, quando se fala muito de Paulo Freire, por exemplo. Essa semana eu estava conversando com os meus estudantes sobre isso. Eu falo, cara, se fala muito de Paulo Freire, né, na Faculdade de Educação, mas quem ganhou uma polêmica que era mais à esquerda foi o Demerval Saviani, né? Enquanto Paulo Freire defendia, digamos, essa empatia, essa capacidade, né, de ter um relacionamento, ele enfatizava muito isso, né? Inclusive falava até um relacionamento amoroso, né, com os alunos. Exatamente. Afetuoso, né? Afetuoso, exatamente. O que é curioso, porque ele tem um livro com o qual eu não concordo, chamado Professor Assim Tia Não. Mas, enfim, talvez ele não pudesse levar às últimas consequências as hipóteses com as quais ele trabalhava, né? Porque, a meu ver, tia sim, né? Quer dizer, essa é uma coisa que a gente iria para a formação social brasileira, né? Enfim, iria lá para os teóricos da formação nacional, que reconhecem que o Brasil tem essa marca mais afetiva, né? Mais pessoalizante, né? Em que você faz do cliente, do aluno, um amigo. Né? Isso é comum. Quer dizer, negar isso, né? Se recusar a encarar isso, correr o risco de malograr, né? de fracassar profissionalmente, né? Inclusive na formação dos nossos estudantes. Então, assim, nos dois casos com que eu trabalho, licenciatura e bacharelado, essa teoria geral, né, tá muito hegemônica na universidade, essa que você menciona, né, de que é preciso expressar no corpo uma autoridade científica por meio, eu seria exagerado, por meio da antipatia, né, ao passo que o conhecimento incorporado que, por exemplo, os nossos estudantes trazem, né, na sua prática, né, que eles vão formando, vão incorporando, vão inscrevendo no corpo, na sua prática nos esportes, nas academias, né, no boxe de crossfit, né, tá falando uma outra coisa, né, tá falando, olha, essa habilidade inclusive de tocar, né, de se relacionar com o toque, que é uma coisa importante para o brasileiro, e isso é relevante. Muito bem, muito bem. Dentro desse processo que a gente está comentando aqui de radicalização de alguns processos ligados à evolução tecnológica, enfim, dentro da formação do profissional de educação física, todo o processo de radicalização ele vem também acompanhado, em algum momento, por alguns retornos. Né? A gente pensa em avanço, por exemplo, rumo ao futuro, mas tem alguns retornos.
Eu estou falando especificamente com relação a, no caso do campo das atividades físicas, algumas coisas como a calistenia, que tem tido uma força muito grande e é algo, né, datado aí do início das práticas corporais institucionalizadas. A gente tem a própria questão do crossfit, enfim. Então, nessa dualidade aí para a nossa formação entre um avanço tecnológico e alguns retornos, eu vou perguntar sobre algo que porque a gente discute muito aqui, né? Regulamentação da profissão, o que precisa fazer, bacharelado e licenciatura juntos, depois separados e agora juntos novamente, ou seja, idas e vindas, né? Eu queria saber a sua opinião sobre o papel do diploma na formação. A gente tem discutido muito isso aqui, né? Tem se tornado o diploma algo obsoleto, ou uma formalidade, ou um pedágio, algo burocrático que o futuro profissional tem que ter para poder exercer a profissão de maneira legal? Porque sempre se buscou formação, tanto dentro da universidade quanto fora. Mas do jeito que as coisas estão colocadas hoje, muitos cursos online, muitas formações, né, essa ideia de que o aluno, às vezes, está vendo na faculdade algo que não vai necessariamente ser útil ou, sei lá, enfim, de alguma utilidade prática no exercício da profissão. Qual que é o papel que o diploma tem hoje para o estudante e para o profissional de educação física do futuro? Bacana, bacana. Eu ficaria no meio termo. Eu concordo com a sua análise, André. Eu acho que ao mesmo tempo, né, as inovações tecnológicas, de um lado, e esse retorno às raízes, de outro, né? Quando a gente compara, por exemplo, com aquele período, né, da invenção dos métodos ginásticos, né, na Europa, que se seguiu a revolução científica, né? A gente tem aquele processo gradativo desde o século XVII, né, de revolução científica, né, e que leva a uma primeira revolução industrial, tecnológica, né, em que uma série de tecnologias emergentes disponíveis, né, permitem a mensuração das valências físicas, né, permitem a comparação, o método comparativo científico começa a ser utilizado, né? O pessoal começa, eu me lembro que, né, esses textos mais historiográficos vão assim, agora os caras estão com os ginásios, né, de ginástica calistênica e estão comparando, né, por exemplo, o condicionamento físico do operário inglês com o condicionamento físico do operário francês, e estão percebendo que, de fato, os métodos ginásticos levam ao incremento da capacidade produtiva, por um lado, o condicionamento físico. E naquele momento, né, assim, obviamente, né, começa a se pensar mais cientificamente, tecnologicamente, sobre essa questão do rendimento, da biomecânica, etc. Né? Se a gente compara esse período, essa nova revolução científico-tecnológica que está repercutindo nas práticas corporais, no exercício, no esporte, né, ela leva também a uma defasagem. Né? No Brasil, eu acho que é pior, uma defasagem entre o currículo, que é a que vai te dar o diploma, né, e as habilidades que o mercado começa a exigir, né? As habilidades e competências que o mercado começa a exigir. Tem um delay aí, né? A gente, no Brasil, eu acho que é pior. Eu ficaria no meu termo pelo seguinte, né, respondendo objetivamente. Eu não jogaria fora ainda o diploma, nesse sentido eu tenderia a concordar, né, com essa ideia de que, né, enfim, é necessário, de fato, passar por uma graduação em educação física, né? Eu concordo plenamente, ainda que reconhecendo, concordando com você, que os conhecimentos que hoje, né, estão sendo veiculados pelo currículo não atendem às necessidades. Existe uma defasagem, é necessário, a meu ver, para concluir a resposta, que o currículo corra atrás das habilidades que o mercado, quer dizer, é um pouco o inverso, né? Uma coisa que na universidade é muito difícil da gente conseguir construir um consenso, né? É necessário que a universidade dialogue mais com o que o mercado está pedindo, né? Isso só para, né, vocês sabem tanto quanto eu, né? Quando a gente compara, por exemplo, o número de doutores por 1 milhão de habitantes, por exemplo, na Alemanha, né, é muito superior, né, as pessoas com doutorado, do que no Brasil. No entanto, 80% desses doutores estão no setor produtivo, né? Então, precisa essa relação orgânica que vocês já mencionam o tempo todo. Eu não jogaria fora o diploma,
Mas esses cursos online são um alerta de que a gente precisa correr atrás dessa defasagem, inclusive aprender, né? Aprender com esses profissionais do mercado, né? Esses profissionais dos cursos, das consultorias digitais, enfim. E você tem, Wesley, seguindo aqui nesse mesmo tópico, né, que você estava comentando agora na sua resposta ao André, um artigo que se chama Uma Teoria Unificada da Educação Física, que é, inclusive, um dos links que a gente vai deixar aí na descrição dos episódios no YouTube, no Spotify e no Google Podcast, para quem quiser ler e ver detalhes do argumento. Em que você defende uma formação que tem um caráter mais generalista, né? E é interessante você mencionar, porque, de certo modo, aqui nos episódios aqui do Educação Física S.A., a gente vem, de certo modo, sugerindo e apontando numa direção contrária, né? Mas reivindicando a necessidade de uma espécie de especialização nos cursos de educação física, justamente para atender a essas necessidades do mercado de trabalho. Porque a gente vê assim que a maioria dos currículos de formação tem disciplinas sobre basquete, vôlei, handebol, uma série de práticas que praticamente ninguém vai atuar nisso. Ao mesmo tempo em que não tem disciplinas como, por exemplo, personal trainer, que é uma coisa em que muitos alunos ou vão atuar ou aspiram a atuar, né? Porque, por causa da remuneração, etc. e tal. Então, quer dizer, a gente, de certo modo, vem defendendo aqui uma necessidade de se especializar em atividades que estão sendo demandadas pelo mercado de consumo e pelo mercado de trabalho. No sentido contrário, eu acho que esse seu artigo aponta uma direção diferente, né? A importância e o valor de uma formação mais generalista. Como é que é? Como é que você vê isso? A minha pergunta é sobre esse artigo aí. Eu acho que a gente tem que admitir em público, Kleber, que o nosso debate ele é mais esportivo no sentido de uma sociabilidade agonística do que propriamente uma discordância em relação às premissas, né? A gente tem que começar, mais um gosto por forçar o argumento a caminhar, né? Reciprocamente, né? De um e do outro, né? Porque nesse artigo, por exemplo, né? Que, no fundo, né? Talvez essa seja uma diferença nossa que a gente já conversou em off, né? Eu admito a necessidade de uma reforma curricular. Vamos começar da reforma curricular para depois falar da unificação ou da especialização, né? Tanto quanto, né, o que a gente já conversou antes. Admito a necessidade de uma reforma curricular, mas embora eu reconheça, né, no seu argumento, que eu sei que você já me falou, né, que alguma reforma curricular oficial, no sentido de mudar, né, enfim, a estrutura dos cursos, né, repensar, fazer um diálogo, acho que isso é fundamental, isso que você fala, né, construir uma comissão de reforma curricular nas universidades é uma oportunidade até ritual, né, para a gente pensar o perfil do profissional, né, e desse ponto de vista eu concordo inteiramente. Mas eu sou um pouco mais cético em relação aos resultados objetivos de uma reforma curricular institucional, documental, né, no médio prazo, né? Ou seja, a gente vai mudar toda a estrutura, mas os professores, nossos colegas, serão os mesmos, né? Ao passo que, no longo prazo, né, ou pelo menos no prazo da sucessão de uma geração a outra, existe uma reforma curricular espontânea, mas de maior impacto, né? Porque, enfim, esses professores vamos nos aposentar e outros virão com outro perfil, já de alguma maneira forçado por essa relação tensa, mas eu diria metabólica, entre mercado e universidade. Embora, né, a universidade se recuse, né, os nossos colegas, um percentual enorme dele, se recusam a dialogar com o mercado, o mercado entra pela porta dos fundos, né? Inclusive pela atuação vamos dizer, demônios de Maxwell, né? Você, André, eu estamos na universidade operando, né, uma porosidade das fronteiras entre universidade e mercado. Quer dizer, você está abrindo a porta da universidade de alguma maneira, não por benevolência, mas porque a gente quer aprender, né, com esses caras, né? Então, me parece que essa relação tensa, na sucessão de uma geração a outra, forma profissionais
né? É uma espécie de osmose, né? Cognitiva e das habilidades, né? Forma profissionais que passam a uma espécie de seleção social também, uma seleção econômica, a exemplo da seleção natural darwiniana, né? As pessoas têm que se adaptar e o perfil forçosamente vai se transformando, né? Então, essa reforma curricular de médio prazo, de um prazo de uma geração a outra, me parece mais eficiente. Eu não discordo, né, de que montar uma comissão de reforma curricular e pensar agora o perfil é um passo importante. Bom, e aí, para finalizar mesmo, a segunda parte do questionamento, né? Eu até concordo com 2 graduações, né? Até tranquilamente com uma proposta que você formula no seu artigo, né? Uma em esportes, outra mais ligada ao fitness, né? E uma terceira que é a licenciatura, né? Eu concordo. Desde que eu acho que assim, existe uma reforma do currículo oculto que a gente tenta fazer, que o mote central da teoria unificada da educação física é a teoria das redes, né? Que é baseada no Albert Barabasi, né? Que tenta formular uma espécie de lei matemática da formação de redes, né? De conexões, de circuitos entre pessoas, por exemplo, né? Então, por exemplo, na universidade, né? No Instituto de Educação Física, mas na UERJ de uma maneira geral, ou na UFMG, né? Eu acho que o currículo se reforma, o currículo oculto se reforma na medida em que a gente torna robusta a interação da equipe. Então, assim, a gente pode ter uma graduação em esportes, uma graduação em fitness, uma licenciatura, né? Desde que, né, os problemas analisados por essas graduações sejam analisados de forma multitransdisciplinar, né? Desde um rosca bíceps, desde a hipertrofia, né, passando pela bioquímica. Quer dizer, as ciências têm algo a contribuir, né? As múltiplas disciplinas científicas têm algo a contribuir para o entendimento desse fenômeno, por exemplo, da hipertrofia, né? E é necessário que a gente estreite essa relação. Isso que não ocorre, né? Ou seja, uma capacidade já na universidade, para sintetizar mesmo, falei demais, já na universidade de trabalhar em equipe multiprofissional, o que, a meu ver, né, por exemplo, seja nas 3 graduações, seja no que me agrada mais, uma graduação unificada, bacharelado, licenciatura plena, né, desde que, né, a gente comece a perceber que o basquete, que quase não vai ser utilizado, né, por meio desse trabalho multiprofissional, multidisciplinar, o basquete quase não vai ser utilizado como profissão, pela simples razão que tem poucas escolinhas de basquete, né, ele oferece, né, o entendimento de que ele oferece um conjunto de experiências sobre bioquímica, biomecânica, conhecimento, né, aprendizado motor, né, neurofisiologia, que pode ser aplicado em qualquer outra modalidade. É um pouco isso, assim, da bioquímica, passando pela calistenia, pelos esportes individuais, pelos esportes coletivos, pela dança, pela expressão corporal, etc., tem um conjunto de regularidades, uma certa estrutura regular, que a gente precisa entender. E para que os nossos estudantes e nós mesmos, né, consigamos entender isso em diálogo com a demanda do mercado, é necessário estreitar essa habilidade que o mercado está pedindo, que é o trabalho em equipe, dentro da nossa universidade, né? Desculpa, falei para caramba. É complexo. Não, interessante. Mas pode falar. Não, eu só ia dizer que isso é curioso, porque a primeiro comentário sua, para a primeira resposta do André, já chamava atenção para essa coisa da necessidade do trabalho em equipe. E assim, dentro dessas 2 possibilidades, tanto a possibilidade apresentada pelo Wesley aqui, mais de formação, digamos, generalista, quanto uma mais especialista, são 2 possibilidades dentro de um incômodo, né? Ou seja, imagina uma relação, né? Qualquer relação, uma relação de amizade, uma relação conjugal. Então, quando as coisas não estão bem, né? Para um dos dois, sempre tem aquele que chega e fala assim, precisamos conversar, né? E às vezes não está bom para nenhum dos dois. Então, a minha pergunta, na verdade, até a minha última pergunta para o Wesley é nesse sentido, assim,
todas essas questões que vêm para ser discutidas vêm através de dores, digamos, de pontos de incômodo, e tudo isso é sofrido, é sentido para quem está no campo de batalha, digamos, ou mais especificamente, utilizando uma metáfora da educação física, no campo de jogo. Então, ou seja, nós estamos ali no campo de jogo, nosso campo de jogo é a sala de aula, nossos alunos vêm trazendo questões diariamente na sala de aula e a gente vê quais são as dores deles, quais são os incômodos deles, como que eles estão lidando com a própria formação, porque eles têm um currículo em mãos, que eles estão recebendo e eles têm o que o mercado também está pedindo, enfim. Eu quero saber de você o que os profissionais, os estudantes de educação física, o que eles estão pedindo, sobre o que eles estão falando, quais são as dores deles hoje, né, que te fizeram, por exemplo, pensar dessa forma. O que está sendo latente hoje, o que você está percebendo hoje de urgente que eles estão trazendo no dia a dia para pensar essa formação? Olha, no Rio de Janeiro, eu trabalhei, antes de entrar na UERJ, eu estou 10 anos na UERJ. Antes de entrar na UERJ, eu trabalhei na Estácio, um semestre, e trabalhei na UF, 3 meses. Né? Enfim, passei para efetivo, trabalhei como professor substituto na UF. Nos 3 casos, e ainda conversando com os colegas, né, esse dilema, eu acho que o dilema entre o que se aprende na universidade, ou o que se aprende mais ou menos, né, o que se finge que se aprende, enfim, e o que o mercado está pedindo, é uma variável que impacta, que tem uma pressão, né, uma pressão do mercado, uma pressão das expectativas que se constroem entre esses jovens, né, é uma variável de um mal-estar que repercute na saúde afetiva, na saúde mental, né, desses estudantes. Eu vejo muita gente precisando de uma espécie de pronto-socorro do ponto de vista da saúde mental. Né? Há muitos estudantes, por exemplo, a gente faz uma disciplina que eu dou aula, teoria e prática do lazer, né? Eu tento dar, muito motivado por alguns episódios que eu ouvi de vocês aqui ligados a essa coisa do conhecimento prático incorporado. Teoria e prática do lazer, eu tentei explodir essa separação, eram 2 dias, quarta e sexta, um teórico, outro prático. Quando eu assumi a cadeira, eu falei, cara, todas as aulas vão ser teórico-práticas. Né? E uma que me marca muito, invariavelmente me marca muito, que a gente tenta um pouco responder coletivamente a isso que você está dizendo. Né? O que, primeiro dia, obviamente, eu faço um inventário exatamente com essa pergunta que você fez, né? E eles verbalizam muitas coisas, né, sobre a insegurança, né, da atuação. Há, por outro lado, também, né, talvez pela juventude, uma certa segurança, né, também essas coisas coexistem, né, tem uma certa ênfase, né, alguns são muito assertivos e enfáticos, não, eu quero trabalhar com funcional, eu quero trabalhar com... Aqui no Rio de Janeiro é muito forte o esporte de alto nível, né? Você tem 4 grandes clubes, então tem um apelo muito forte da UERJ, que tem uma relação estreita com o esporte, do Instituto de Educação Física, o esporte de alto nível, em particular com o futebol. Então, coexiste uma certa insegurança, né? Com essa opacidade, né? Esse futuro meio nublado, o que eu vou precisar, afinal de contas, para me inserir bem no mercado, com uma segurança do tipo, não, eu quero ir para esse lado. E aí endossa bastante o que a proposta de uma graduação em esporte, uma graduação em fitness, né? Tem uma certa assertividade no bacharelado, do tipo, ó, eu quero esporte de alto nível, eu quero fitness, né? Isso é muito regular. Essas 2 tendências são, eu acho que vocês diagnosticaram cirúrgico, né? Preciso. Mas, ao mesmo tempo, essa opacidade leva também a um outro aspecto que eu acho que não dá para ignorar na formação, que é o sofrimento psíquico que essa molecada, uma parte grande dessa molecada tem por conta da pressão, né? Quer dizer, uma pressão que se constrói num discurso compartilhado, talvez da família, né? Da própria geração dos estudantes, né? Eu diria que, pelo menos no nosso caso aqui, dos professores, menos, né? Tem muito psicanalista, tem muita gente formada em psicanálise no Instituto de Educação Física da UERJ, e isso vai meio que nos contagiando, assim, a gente vai pegando essa sensibilidade para o aspecto afetivo, né? Que para finalizar, né, não sei se eu consegui responder, que é uma outra, né, inteligência emocional, uma outra coisa que o mercado vem pedindo, né, e você vê muitos consultores hoje, né, enfim, os coaches, etc.,
né, aconselhando a necessidade de um determinado momento de equilíbrio emocional, né, práticas meditativas, né, tem técnicas meditativas hoje que são implementadas nas próprias empresas, né, com o objetivo de melhorar a atenção plena ao trabalho. Né? Então, eu acho que essa atenção plena ao trabalho, ela já é em si uma habilidade, uma competência indispensável ao mercado do século XXI, de um lado, e um promotor da saúde mental, do equilíbrio, né, da tranquilidade, né, que é necessário para esses estudantes conseguirem progredir, né, no seu aprendizado. Acho que eu falei de uma maneira meio nublada também. Muito interessante. Pô, Wesley, eu acho que a gente pode ir terminando. Te agradecendo mais uma vez pela disponibilidade. As pessoas aqui, a gente deve registrar aqui publicamente que a gente reforçar, né, que a gente tem lá um blog chamado Temperança Política, em que eu e o Wesley debatemos assuntos como esse publicamente. Ora eu escrevendo artigos, ora ele escrevendo artigos, ora a gente escrevendo artigos juntos, que às vezes a gente assina artigos conjuntamente. E aquilo ali também, tal como o próprio podcast Educação Física SA, é um fórum de discussão em que a gente tenta ali sistematizar, registrar e vocalizar determinadas ideias que a gente está ouvindo nos congressos, nas faculdades, nos corredores, nas salas de aula e nas conversas com os estudantes, com outros professores, né? Então, fazer esse convite para as pessoas visitarem também, caso tenham interesse, lá o site Temperança Política, e reforçar aqui o agradecimento e terminar, Wesley, ao mesmo tempo que te agradeço aqui pela tua disposição de conversar com a gente e por meio de nós, né? Com a nossa audiência, com o nosso público que nos acompanha aqui. Também deixar uma pergunta para os nossos ouvintes, né? O que você que está ouvindo aí o nosso episódio, o que você achou da sua faculdade? Ou se você estiver estudando ainda, o que você está achando da sua faculdade? Você acha que ela te prepara para o mercado de trabalho? Conta aí pra gente nos comentários, porque quem sabe isso não pode motivar um outro episódio. Então, André, Wesley, super obrigado. Ótima semana de trabalho para vocês. Sobe o som. Valeu. Valeu. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.